Essa semana eu me deparei com uma matéria no portal católico internacional Aletheia, que dizia que um grupo católico ia oferecer tatuagens gratuitas com elementos cristãos. E é lógico que isso já despertou em algumas pessoas aquela pergunta: mas fazer tatuagem não é pecado? Olá, salve Maria! Essa matéria, como eu falei, está publicada no portal internacional de notícias católicas, a Aletheia, e tem a data do mês de abril, agora do ano de 2023. Portanto, o evento de tatuagens de graça já passou. Mas é bem comum vir aquele questionamento, sobre a tatuagem ser algo ruim, ser pecado, enfim. E um grupo que se diz católico fazer as tatuagens de graça, para as pessoas. Mas peraí, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreva agora para nos ajudar a chegar a mais almas, tá ok? Sobre as tatuagens, a medicina não a recomenda, pelo fato de serem quase irreversíveis e prejudiciais no campo da saúde, muitas vezes. Os médicos, especialmente os dermatologistas, chamam a atenção para o perigo de transmitirem, através das tatuagens, doenças graves, como a hepatite e até mesmo a AIDS. Isso acontece porque, frequentemente, os que realizam o piercing, a tatuagem ou a automutilação do corpo, às vezes não tomam as necessárias cautelas higiênicas, não é mesmo? Existem pesquisas que apontam que 1 em cada 5 adolescentes é assim contaminado com alguma doença ao fazer algum procedimento desses, ao passo que as adolescentes são 2 vezes mais afetadas. Além do mais, os piercings, por exemplo, costumam ser fixados em partes do corpo muito impróprias, na língua, no umbigo, no nariz, sobrancelhas ou até nos órgãos genitais. E isso nós observamos também com relação às tatuagens, que são estrategicamente feitas em uma parte imprópria do corpo para justamente chamar a atenção e despertar a curiosidade. O grande mestre e professor Felipe Aquino diz que, do ponto de vista ético, a prática das tatuagens e afins só pode ser rejeitada, porque contribui para afetar negativamente o corpo e a saúde dos usuários. E a lei de Deus manda preservar a vida. Talvez alguém veja nessas modas a maneira de se proclamar membro de alguma facção ou discípulo de um grande mestre, mas sabemos que o fim não justifica os meios. A integridade corporal e a saúde não devem ser sacrificadas a modismos inconsistentes, conclui o professor. E o que nós podemos ler nas Sagradas Escrituras com relação a este tema? Vamos lá. No Antigo Testamento, Deus nos fala através do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não fareis incisões na vossa carne por causa de um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o grande apóstolo dos gentios nos escreve: ou por acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Então, para quem tinha alguma dúvida, nós conseguimos encontrar aí respostas muito claras na palavra escrita de Deus, não é mesmo? E se nós, católicos, levarmos em consideração a palavra de Deus, nós precisamos sim avaliar o que diz a Bíblia, com relação a temas assim tão sensíveis. Eu acredito que os pais devem orientar os seus filhos no sentido de viverem segundo uma escala de valores, acima de modismos, modelos exóticos, extravagantes, que inclusive prejudicam o autêntico desenvolvimento físico e moral das nossas crianças e adolescentes. Os nossos filhos, eles precisam estar ligados a valores mais elevados, mais belos, não é mesmo? Observar uma obra de arte pintada ou um vitral da igreja é algo extraordinário, não é mesmo? Agora, ver um irmão seu com um desenho ou um jornal escrito no corpo jamais vai nos despertar sentimentos elevados. Vocês não concordam?
No campo social, nós podemos notar que as tatuagens, elas são muito usadas por jovens ligados à música pesada, ao crime, à violência ou drogas, enfim, como uma forma de rebeldia, não é mesmo? E isso por si só já não parece algo bom, não é mesmo? E eu digo no sentido de existir realmente essa relação entre tatuagem, revolta e rebeldia. Sem contar que muitas vezes as tatuagens significam até pactos ou consagrações que são celebradas com as forças do mal e das trevas, né? Aí então piorou a coisa, né? Imagine. E voltando a falar então sobre a reportagem do Portal Católico que eu citei lá no início do vídeo. A organizadora do evento de tatuagens gratuitas é a Quo Vadis, que se denomina como uma organização católica e acredita que oferecer sem custo nenhum aos católicos a oportunidade de expressar a sua fé por meio de tatuagens mude as opiniões ruins sobre o tema. Então, nesse evento que aconteceu, de tatuagens de graça, elas foram realizadas pelo tatuador religioso Silas Becks, e de maneira que muitas pessoas consideram as tatuagens compatíveis com a fé. As sessões de tatuagem aconteceram em um centro católico em Viena, na Áustria. E o responsável pelo evento declarou exatamente assim: nós queremos ajudar a moldar uma perspectiva católica sobre a tatuagem que não se baseia na proibição e na rejeição, mas na amizade e na igualdade. Portanto, nós vemos a tatuagem em conexão com a profunda espiritualidade da religião cristã, ele declarou. Infelizmente, parece que essa questão sobre marcar o corpo definitivamente, seja com sinais do mundo ou até mesmo com símbolos católicos, virou algo bem relativo, não é mesmo? De forma que é possível para uns verem pontos positivos na tatuagem porque ela representa a amizade e a igualdade, né? Fazer o quê? Como cristãos, nós devemos buscar e nos identificar com Jesus e seguir o exemplo dele, que é Deus, e não nos conformarmos com os modismos do mundo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, não é mesmo? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, como São Paulo também nos escreve, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Aos Romanos, São Paulo ainda vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos adapteis a este mundo, mas sede transformados para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu, particularmente, não gosto, não acho bonito, não aconselho ninguém a se tatuar, mas é claro que nós não devemos considerar uma pessoa tatuada como pecadora ou julgar alguém só por conta das suas tatuagens. E outra, ninguém deve deixar de se aproximar de Deus por ser ou não tatuado. Deus é Pai, Deus é misericordioso. E aos que ainda não fizeram nenhuma tatuagem, reflitam, além da tatuagem, né, tirando isso de lado, o que mais podem fazer para se sentir assim, diferente, exclusivo? Que tal ser um fiel católico de verdade, hein? Hoje em dia, isso realmente é algo que vai contra o mundo moderno, sem dúvida. E agora me conta aí nos comentários se você já tinha parado para pensar sobre as tatuagens. O que você acha disso, hein? Você tem alguma tatuagem? Conta me, escreve aí nos comentários. E compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre esse assunto. E claro, porque você sabe que compartilhando, curtindo, comentando, você nos ajuda a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!